Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, olhem para esta mensagem que está aqui. Nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é com essa mensagem que o próprio Senhor Jesus está dando para cada um de vocês a oportunidade de voltarem para o Evangelho genuíno e escaparem, saírem fora e fugirem do Evangelho misturado, deturpado e pervertido que está sendo pregado para vocês aí nas denominações. E vocês estão tolerando quem vem pregando esse outro evangelho para vocês. Quem vem pregando esse evangelho misturado dentro do pai pervertido, vocês estão tolerando de boa mente. Isso não pode acontecer. Isso é um erro do qual o Senhor Jesus quer te livrar, quer te salvar, quer te arrebatar desse fogo consumidor que se chama evangelho misturado dentro do pai pervertido. Só serve para isso mesmo. Ele é tão nocivo e perigoso, é tão mau, é tão repugnante, essa porcaria chamada evangelho misturado para pervertido, que o Senhor Jesus quer te livrar disso. Ele não quer ver você caindo em ruína e perdição. Ele não quer ver você sendo arrastado para essas práticas erradas, para esses erros. Ele não quer ver você envolvido e enredado pelo comércio, pelo misticismo, por outras doutrinas estranhas, por invencionices, por fábulas, por prosperidade financeira, pelo amor do dinheiro, pela fascinação das riquezas, por espíritos enganadores, por ensino de demônios, por várias coisas totalmente opostas à sã doutrina, à verdade, à graça. Sim, porque tudo isso está misturado nesse evangelho que já se tornou pervertido e só serve para perturbar a sua vida, está perturbando. Porque muitos homens pervertidos estão falando muitas coisas pervertidas por causa desse evangelho misturado para pervertido. E isso está afetando a sua vida. Está afetando mesmo. Está pervertendo a sua consciência, a sua fé, te desviando da verdade, trazendo muitas mais consequências para a sua vida. Consequências que te levam a desobedecer o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Porque se tem um evangelho que você deveria obedecer, se tem um evangelho que você deveria se esforçar para entrar, se existe um evangelho do qual você não pode se afastar da esperança dele, é o evangelho genuíno. Então, o que você deveria fazer hoje é voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é o evangelho certo para a sua vida. É nesse evangelho que você tem que permanecer. Na verdade dele. Na verdade do evangelho genuíno você tem que permanecer para sempre. Permanecer, ficar, abraçar esse evangelho. Com firmeza, com vontade. Para nunca mais deixar ele sair de sua vida. Então, a oportunidade é essa que o Senhor Jesus está te dando hoje. Aproveite. O tempo é agora. É urgente que você faça isso. Porque vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo para você fazer. Mas antes que isso aconteça, enquanto você está a caminho do fim de sua carreira, enquanto ainda existe um tempo de sua peregrinação para você cumprir, a oportunidade está sendo dada para você hoje. Não deixe para amanhã. Faça hoje a sua escolha de voltar para o evangelho genuíno e fugir e escapar do evangelho misturado do pai pervertido, que está por aí nas denominações. É só você ver, dá para você notar, dá para você perceber com seus próprios olhos. Você consegue ouvir essa pregação, que hoje, infelizmente, tomou conta e está muito além, já ultrapassou muito, já foi muito além daquele evangelho que o Senhor Jesus pregou. Meus irmãos, muito mesmo.
a tal ponto de estar totalmente oposto, totalmente contrário. Esse evangelho misturado do padre pervertido está subvertendo as pessoas, enganando, destruindo, fazendo muitas pessoas morrerem, fazendo muitas pessoas terem cegueira de entendimento, para que achem, para que possam ter certeza de que esse evangelho misturado do padre pervertido é um evangelho certo, é um evangelho que é útil, mas na verdade não é. É enganoso, é mentiroso. É um meio pelo qual o diabo, que é o mentiroso, o enganador, o falso, falsificou, colocou esse evangelho misturado dentro do padre pervertido no lugar do evangelho genuíno. E muitas pessoas estão se enganando, se deixando levar, se envolvendo, se enredando cada vez mais nesse evangelho misturado do padre pervertido, que aparentemente pode até trazer coisas boas, mas na verdade essas coisas boas se constituem em coisas más, em coisas em que as pessoas deixam seus corações, em coisas que as pessoas caem e não conseguem mais se levantar, são arrastadas com muita força para essas práticas erradas que estão por aí, nas denominações. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus quer nos livrar de tudo isso. Quer livrar você, a mim e a todos os nossos outros irmãos, ou seja, a igreja de modo geral. Ele está nos estendendo a mão. Ele está querendo nos tirar. Ele está nos apontando a saída. O caminho é voltar para o evangelho genuíno. Então, meus irmãos, agora chegou a hora de cada um de nós nos conscientizarmos disso. Queremos isso. Porque se você quer o bem de sua própria vida, eu também quero o meu próprio bem. E o meu próprio bem e o seu próprio bem está em tomarmos a decisão de voltarmos para o evangelho genuíno hoje. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos. Ele nos dá as opções. Ele nos dá a opção do evangelho genuíno e a opção que está aí, que é o evangelho misturado do padre pervertido, para nós escolhermos, para nós discernirmos e fazermos a nossa escolha definitiva. Então, meus irmãos, agora cada um de nós já temos uma oportunidade dada pelo Senhor Jesus para que nós possamos escolher de qual lado queremos ficar. Só existem essas duas opções, ou é o evangelho genuíno, ou é o evangelho misturado do padre pervertido. Se você escolher ficar no evangelho genuíno, você vai fugir e escapar das denominações onde o evangelho misturado do padre pervertido está sendo pregado. Assim, você vai voltar para o Senhor Jesus, para que você seja a igreja que ele edificou sobre a pedra, ou seja, para que você seja o corpo dele, do qual ele é a cabeça. Ele irá ser o pastor e bispo da sua alma, o seu guia. Ele será o seu mediador entre Deus e os homens. Ele será o seu eterno e sumo sacerdote. Ele será o apóstolo da sua confissão. Ele será o seu caminho, a sua verdade, a sua vida, para sempre. Então, meus irmãos, agora, cada um de nós já tem uma escolha a fazer. E a escolha certa é voltar para o evangelho genuíno. Então, agora, que nós possamos nos conscientizar uns aos outros, nos estimularmos uns aos outros, para que, de forma unânime, possamos juntos, como igreja, voltar para o evangelho genuíno, para que possamos falar a mesma coisa, ter o mesmo parecer, ter o mesmo modo de pensar, de falar e de agir. Tudo centralizado em Cristo Jesus, que é aquele que quer que nós vivamos e nos esforçamos para entrar no evangelho do reino de Deus, que é o evangelho genuíno. Então, agora, só depende de nós. Tudo já foi esclarecido. Tudo já foi esclarecido, já foi dito às claras para você e para mim, para que possamos entender isso. E entendemos
que devemos sim voltar para o Evangelho genuíno, do Senhor Jesus, para que possamos fazer isso agora, hoje. Então, meus irmãos, agora é hora de agirmos, porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, essa é a decisão certa para cada um de nós fazermos com responsabilidade e com eficiência. Então agora é isso que tem que acontecer com todos nós. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui também, que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Salvação. Sim, meus irmãos, neste mundo em que vivemos, veio salvação. Ela veio por meio do Senhor Jesus. Ele veio para ser essa salvação. Ele veio para ser a redenção dos homens. Ele veio para ser aquele que iria tirar o pecado do mundo. Iria resgatar aqueles que estavam sobre a lei. Como ele mesmo nasceu sobre a lei. Para resgatar os que estavam sobre a lei. Ele veio para salvar os seus escolhidos. Aqueles que foram escolhidos para a salvação desde antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus é a nossa salvação. Ele, por sua graça, nos salvou. Essa salvação nos foi manifestada pela graça de Deus. É pela graça que somos salvos, e não por obras. Para que ninguém se glorie. Mas a salvação é um dom de Deus. É algo que ele faz por sua graça, por sua escolha, por sua eleição, E não há injustiça da parte de Deus nisso em tempo algum. Porque muitos serão salvos, muitos também não. Mas não há injustiça da parte de Deus nisso. As Escrituras esclarecem sobre isso. Então, meus irmãos, existe uma salvação. Essa salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela não está condicionada a nada que existe nesse mundo. Nada que o homem tenha construído, ou inventado, ou criado por sua própria imaginação, por sua própria vontade. Nada pode condicionar a salvação. A nossa salvação não está condicionada a nada. Nem a doutrinas, nem a religiões, nem seitas, nem heresias, nem mandamentos de homens, nem preceitos de homens, nem a nada. Está apenas condicionada ao próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele que nos salva, por sua graça. Então, meus irmãos, temos que dar valor a essa salvação que nos foi dada por Deus, porque a salvação é um dom de Deus para cada um de nós. Então temos que valorizar, temos que desenvolver essa nossa salvação com temor e tremor, como está escrito para fazermos. Então, meus irmãos, vamos dar valor a isso, importância, porque para que essa salvação acontecesse, o Senhor Jesus teve que suportar a cruz, derramar o seu sangue, para assim consumar a obra que o Pai tinha designado para ele fazer. E ele fez toda a obra, consumou toda a obra. E agora, por essa obra estar concluída, nós temos a salvação em Cristo, acesso direto ao Pai, pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, quando ele foi crucificado naquela cruz. Então, meus irmãos, temos que valorizar essa salvação. Não podemos perder em tempo algum. Temos que continuar perseverando com fé, vivendo pela fé, para que assim essa salvação possa ser concluída até o fim. Possamos viver nessa salvação que o Senhor Jesus nos deu. E ela não está condicionada a nada, como muitos aí dizem, que se você sair das denominações que eles dizem que são igreja, que tem lá o prefixo igreja na fachada daquela denominação,
Muitos pastores, bispos e apóstolos dizem que se você sair da denominação que eles consideram igreja, você vai perder a sua salvação. Não é nada disso, meus irmãos. É tudo mentira, é tudo engano para te manter ali condicionado, preso naquela denominação onde esses pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia e o domínio sobre a sua vida. Eles inventam essas coisas, esse papo, essa balela, essa mentira enganosa de desigrejados, só para não perder os membros, que são os seus contribuintes financeiros, a quem eles adulam. Eles adulam essas pessoas por motivos interesseiros, principalmente por motivos interesseiros de dinheiro, grana. É por isso que eles não querem que você saia dessas denominações. Mas você pode sair sim, para viver a sua vida em Cristo. Você pode sair. Porque se você sair, você não vai perder a sua salvação. Pelo contrário, você vai afirmar ainda mais a sua salvação. Vai afirmar. Porque isso é algo que, se você fizer, você vai estar afirmando a sua salvação. Que não está condicionada a denominações. Não está condicionada. As Escrituras nos garantem isso. As Escrituras nos garantem isso para mim e para você. Para que possamos ter a certeza e a convicção de que estamos fazendo a coisa certa. Porque aqueles irmãos do primeiro século, onde não existiam denominações, nem templos construídos por mãos humanas, onde eles nunca entraram nisso, eles viveram a vida em Cristo, normalmente, e foram salvos, e estão na glória, receberam a coroa, quando completaram a carreira, quando combateram o bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé, vivendo em Cristo pela salvação, pela graça, eles foram aprovados e estão na glória. O mesmo vai acontecer com cada um de nós. Se vivemos em Cristo, se formos fiéis a Cristo até a morte, como eles foram, a nossa salvação estará garantida, a nossa herança no céu estará reservada para cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos nos apegar a isso com mais firmeza, para que nunca possamos nos desviar do Senhor Jesus por motivo algum, para que assim possamos ser salvos por Ele naquele dia. Então, antes de ler a mensagem em si, que se chama Salvação, eu vou ler um texto aqui das Escrituras, porque, como eu já falei, a salvação não está condicionada a nada, nem mesmo a lei mosaica. Então, esse texto aqui que eu vou ler explica um pouco sobre isso. Aqui, o apóstolo Paulo falando para a igreja da Galácia, para aqueles irmãos que se converteram naquela cidade. Ele fala sobre isso, sobre essa questão, para que eles pudessem ter a certeza e a convicção de sua salvação, para que não condicionassem a sua salvação à lei mosaica. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Está escrito assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então, meus irmãos, se hoje você procura se justificar na lei por causa de circuncisão, por causa de sábado, por causa de 10 mandamentos, por causa de qualquer outra ordenança que exista na lei, por causa de dízimo, se você procura se justificar na lei por causa dessas ordenanças, saiba que você está cometendo um erro. Isso sim é que te faz perder a salvação. Porque se você procurar se justificar nessas coisas, como está escrito aqui, você vai se desligar de Cristo. E uma vez desligado de Cristo, não há como ligar mais. Se você quer um ramo da videira, e a videira verdadeira é Cristo Jesus, se esse ramo se quebrar, ele não pode ser mais colocado na videira. Não dá para colar. Não dá para grudar de novo. Não dá. Foi quebrado. Foi desligado da videira.
Então, ele ainda diz aqui: vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Sim, meus irmãos, você além de se desligar de Cristo, você decai da graça, você cai da graça, você perde a graça, você fica fora da graça, você fica separado da graça, você fica afastado da graça por estar se justificando na lei, nas ordenanças da lei. Não faça isso em tempo algum. A lei, com suas ordenanças, não tem nada a ver com a salvação em Cristo Jesus. E a salvação em Cristo Jesus não tem nada a ver com a lei mosaica e com suas ordenanças. São coisas opostas, que não podem se misturar em tempo algum. Então, não acredite nisso. Não acredite que ficando em denominações você vai perder. Ou melhor, não acredite que saindo de denominações você vai perder a salvação. Você não vai. Mas se você procurar ficar se justificando na lei, ainda hoje, aí sim você se desliga de Cristo e decai da graça. É uma realidade, é uma verdade que está aqui. Foi dita para os irmãos da Galácia e serve para você hoje, para você se conscientizar dessa verdade. Então, isso é sério demais. Então, agora que você já sabe que não pode mais deixar a sua salvação estar condicionada à lei mosaica, à circuncisão, ou ao sábado, ou aos 10 mandamentos, ou ao dízimo, enfim, a qualquer ordenança que possa existir na lei mosaica, a sua salvação não está condicionada a isso em tempo algum. É um erro pensar dessa forma. Se você está pensando nisso, você está errado. Você está sendo enganado por alguém. E o que está escrito é que você nunca pode se deixar enganar por ninguém. É o que está escrito. Então, meus irmãos, agora o Senhor Jesus não quer te enganar. Pelo contrário, ele quer te esclarecer. Ele quer te colocar certeza e convicção. E tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão. Por isso, essa mensagem aqui vai te esclarecer sobre isso. Então, eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Salvação. E ela começa assim: está escrito, e não há salvação em nenhum outro. Meu irmão, se hoje você sair da denominação em que você está para nunca mais entrar em templos construídos por mãos humanas, você perderá a sua salvação? É claro que não, porque a sua salvação, e a minha inclusive, só depende exclusivamente do Senhor Jesus, a nossa pedra angular, eleita e preciosa. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso, a sua salvação e também a minha não estão condicionadas em você e eu ficarmos em denominações, religiões ou seitas. E quem tem certeza ou foi condicionado a pensar assim, está errado e foi totalmente enganado. E por isso tem que voltar ao que é certo, segundo as Escrituras, e principalmente segundo o Senhor Jesus, porque é só fora dele, ou seja, é só fora do Senhor Jesus, que não existe nenhuma possibilidade de salvação para ninguém. Meu irmão, entenda que já tentaram condicionar a salvação à circuncisão, segundo o costume de Moisés. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Meu irmão, qualquer prática de mandamentos religiosos, principalmente da lei de Moisés, são ineficazes para a salvação de quem quer que seja. Então, por isso, meu irmão, tome muito cuidado com os preceitos e doutrinas dos homens que criaram as suas respectivas denominações em templos construídos por mãos humanas.
pois são eles que lançam esse peso sobre você, para você praticar e carregar ao longo de sua vida, como se a sua salvação só dependesse disso. Meu irmão, a sua salvação em Cristo não depende de obras e nem de você estar condicionado em denominações. E se estas forem as únicas condições sem as quais a sua e a minha salvação em Cristo não acontecesse, então todos os que creram no Senhor Jesus no primeiro século não seriam salvos, porque eles já estavam conscientizados de que não eram por obras e nem pelo fato de entrarem em denominações, ou seja, em templos construídos por mãos humanas, porque nenhuma obra em que eles pudessem se gloriar foi crucificada em favor deles ou de você, e nem eles, você e eu, fomos batizados em nome de nenhuma denominação, e nem comprados pelo sangue de nenhuma delas, até porque nenhuma denominação tem sangue. E é por isso que a sua salvação e a minha salvação em Cristo Jesus não estão condicionadas com nenhuma obra ou denominações. Meu irmão, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, é hora de pararmos de nos gloriarmos nas obras, e também é hora de sairmos das denominações e voltarmos a viver no Senhor Jesus, que é o único nome em quem está a nossa eterna e segura salvação. Sim, meu irmão, é desse modo que devemos prosseguir, perseverando com fé durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação, sempre olhando firmemente para o Senhor Jesus, que por sua graça nos deu salvação. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, por sua graça, nos deu salvação. Isso é irrevogável para sempre, porque nós fomos comprados pelo seu próprio sangue para sermos dele, para sermos o povo dele, para sermos os seus eleitos, para sermos aqueles a quem ele, por sua graça, nos deu salvação, que é um dom de Deus. Então agora, nunca mais vamos perder a nossa salvação. Então, você pode ficar tranquilo, sem dúvida alguma, mas sim, com certeza e convicção, de que se você sair das denominações, você não vai perder a sua salvação. Porque a sua salvação não está condicionada a denominações, não está condicionada à lei mosaica, não está condicionada às obras, em tempo algum. Então, quando você tomar a decisão de sair das denominações para viver em Cristo, para estar em Cristo e viver por Ele, para sempre, sendo fiel a Ele até a morte, quando você fizer isso de fato e de verdade, quando isso acontecer com você, aí sim você vai estar enraizado na videira que é Cristo Jesus. Você vai estar para sempre alicerçado e firme na pedra angular que é Cristo Jesus. Você vai estar totalmente assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vai ter em sua vida essa oportunidade que o Senhor Jesus está te dando de fazer isso. Então, chegou a hora de você fazer isso, para que assim você possa confirmar a sua vocação e eleição, a sua salvação em Cristo Jesus. Ele, sim, é aquele em quem você tem que estar, tem que viver. Nele e para ele sempre. Você tem que estar vivendo em torno da centralidade de Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua vida. A sua vida tem que girar em torno dele. Então, chegou a hora de você se cercar dele, dessa graça, desse amor, dessa esperança que ele nos traz. Para que assim você possa viver para sempre nele. Ele
é a porta da sua salvação, Ele é seu caminho. Ele é a porta. Se você entrar por Ele, entrará, sairá e achará pastagem. Você será salvo apenas por Ele e por mais ninguém. Então, confie nisso, porque se você tiver essa confiança inabalável, você vai continuar vivendo pela fé em Cristo, sendo salvo. Você nunca vai perder a sua salvação, em hipótese alguma. Não importa se você vai sair das denominações, que é o que você já deveria ter feito há muito tempo. Porque nesses lugares, o próprio Senhor Jesus não entra nesses lugares. Ele já está do lado de fora há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Mas se você quer cear com Ele e deixar que Ele possa cear com você também, chegou a hora de você dar a Ele o devido lugar em sua vida, para que aconteça entre você e Ele uma comunhão perfeita, que nunca será quebrada, em tempo algum. Quando você está vinculado a Cristo, ligado em Cristo, não há possibilidade de ser quebrada essa aliança, esse vínculo que você tem com o Senhor Jesus. Nunca será quebrado, nunca será desfeito, em tempo algum. As Escrituras nos garantem isso. O próprio Senhor Jesus nos garante isso, meus irmãos. Então agora é hora de nos conscientizarmos disso, para que assim aconteça. E a nossa salvação esteja sempre firmada em Cristo Jesus. Que nós possamos continuar, meus irmãos, olhando firmemente para Ele, até o fim de nossa carreira, que nos foi proposta para que isso acontecesse, ou seja, para que nós sempre possamos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa salvação está nele. Então que isso possa acontecer conosco, meus irmãos, até o fim de nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus espera que aconteça. Então vamos deixar que isso aconteça para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.